Estamos de regresso para mais um Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade política, económica e social do Concelho de Guimarães, através das opiniões avalizadas do Vítor Oliveira, da Mariana Silva e do Carlos Carajé Amorim, que nos próximos minutos vão olhar para Guimarães, para o seu Concelho e salientar aquilo que deve ou devemos seguir com mais atenção nos próximos dias. Ora, o Guimarães em Debate, como sabem, é um programa do Jornal de Guimarães, semanalmente, às sextas-feiras, através das diferentes plataformas digitais deste jornal. Ora, estamos no rescaldo de um tempo natalício. O Guimarães em Debate também, por algum tempo, saiu da antena para comemorar estes tempos de Natal e agora regressados com votos de que o painel tenha, de facto, um fantástico 2024, extensivo, obviamente, a todos que nos seguem. Quando estávamos a preparar este programa, o Vítor Oliveira dizia a determinada altura que era importante que, de algum modo, pudéssemos fazer um balanço de 2023, sobretudo no mês em que o Guimarães em Debate esteve um pouco mais ausente. Ora, Vítor Oliveira, o que é que aconteceu de tão extraordinário, tão importante nesse mês que justifique que, sem mais, voltemos a ele? Olá, António. Antes de mais, bom ano ao António e aos colegas de debate, à Mariana e ao Carlos Amorim, e também a quem contribui para que este programa periodicamente esteja no ar. Ora, o período natalício, a regra geral, é sempre convidativo e propício a pausas. Pausas houve, mas eu diria que neste último mês houve a pausa do programa, mas eu diria que neste último mês não foi tão dado a momentos tranquilos. Estivemos 5 semanas ausentes e eu trouxe 5 temas síntese para apreciação. Uns mais importantes do que outros, uns que merecem mais atenção também do que outros. Eu, se calhar, sugeria elencar os 5 temas e depois íamos abordando em função do próprio desenvolvimento do programa. Ora, comecemos por música. A Sofia Escobar esteve em Guimarães. Aquele que seria, a priori, o momento de lazer e de hábito solidário, que o foi, tornou-se depois num embaraço para a Câmara Municipal, porque a cantora que vive em Madrid, mas que é de Guimarães, guimaranense de Gema, do centro da cidade, tornou público que aguardava há 2 anos por uma resposta da Câmara para poder atuar na sua própria cidade. Um segundo tema relacionado com a Câmara, e aí vou agregar vários temas, a Torre da Alfândega, que tem agora um novo prazo de conclusão da obra, que passou a ser 18 de março, eventualmente para uma inauguração ou a 25 de abril ou a 24 de junho. Ainda não sabemos, poderá haver mais uma outra prorrogação de prazo. Depois, o PDM, que foi prolongado até ao final deste ano de 2024, tinha que entrar em vigor, ou pelo menos havia esse objetivo de preparar a versão final do PDM até o dia 31 de dezembro. Já tinha sido adiado lá atrás, durante um ano, e agora o Governo, em boa hora, diria Santa Clara, que prolongou o prazo até ao final deste ano de 2024. Só para quem for distraído, Santa Clara, referindo-se onde está situada os serviços administrativos da Câmara Municipal, o Convento de Santa Clara. E depois um outro capítulo, o 4, de política partidária. Houve muita coisa nestes últimos dias, congressos, apresentações de candidatos, deputados, escolhas para as eleições legislativas, enfim. E depois um último tema, e aí esse é que vou desenvolver com mais propriedade, o novo Conselho de Administração do Hospital de Guimarães, que tomou posse no dia 1 de janeiro, ou que entrou em funções no dia 1 de janeiro, por publicação em Diário da República, e que passou a ser uma unidade local de saúde, agregando 6 municípios e 21... Vítor Oliveira, mas se estivesse de acordo, voltávamos. Eu não te esqueço que esse vai ser o seu tema principal, porque, entretanto, vamos fazer uma rápida passagem pelo resto do painel. Carlos Carajé Amorim, 5 temas também, correspondentes às semanas que estivemos. Eu acho que vou, antes de mais nada, bom ano para todos. Já tinha saudades vossas, confesso. Permitam uma pequena broma pessoal que, de facto, para mim foi ano novo, mas vitros velha,
porque de facto o Vítor o diz que toca o mesmo. Como mal cheguei ao escritório, a regressão da passagem de ano, tinha lá mais uma multinha para pagar relativamente ao parqueamento da Vítor, e portanto que não seja por mim que eu vou contribuir para que de facto não falhe nada na Vítor. E portanto, agora, isto é uma pequena broma pessoal, vamos agora ao que nos interessa. O Vítor de facto facilitou-nos o trabalho. Eu, indiscutivelmente, por uma questão de honestidade e por uma questão de respeito por quem nos ouve, tenho que tocar num tema bastante sensível, que eu tomei posição pública e julgo que todos tiveram um pouco essa consciência, porque de facto é um facto político de bastante relevância a não indicação do André Coelho Lima como deputado nas próximas eleições legislativas, indicado pela Comissão Política de Guimarães do PSD. Eu também confesso aqui um outro ponto, dizendo que desta vez vou ser contido. E, mais uma vez, esta advertência acho que eu devo fazer a quem nos ouve, no sentido de dizer que não vou dizer tudo que penso, nem vou dizer tudo que sinto. E vou explicar porquê. Porque está em causa o superior interesse de Guimarães, a meu ver, porque eu sou do PSD de Francisco Sá Carneiro, que dizia sempre que o partido é um meio, não é um fim em si mesmo. A nossa grande causa é o bem comum e o superior interesse das comunidades. E, portanto, eu, em nome do superior interesse da comunidade vimaranense, em nome do superior interesse da nossa nação, que é Portugal, e uma vez, explico porquê, uma vez que o processo não está concluído, uma vez que o André Coelho Lima ainda pode entrar na cota nacional, a decisão é segunda-feira, no dia 15, vai haver um Conselho Nacional do PSD que vai fechar as listas, sem prejuízo de eu, no Jornal de Guimarães, ter escrito uma carta aberta a Luís Montenegro, dizendo, no fundo, 3 ideias base. A primeira ideia é que, se ele não escolher o André Coelho Lima, eu respeito. Porque o Luís Montenegro, da mesma forma que o Rui Rio, tem direito a fazer as suas opções. Tem direito a trabalhar com as pessoas que ele entende que estão mais próximas da visão que ele tem do PSD. Sem prejuízo de eu entender que o André Coelho Lima, pelas funções que teve, inclusivamente até na revisão constitucional, inclusivamente até com nomeação, agora, a nível europeu, em que a própria Europa reconhece a meritocracia no André Coelho Lima. E são aqui 2 pontos, estes últimos 2 pontos, que poderiam levar a que, de facto, Luís Montenegro levasse o André Coelho Lima pela cota nacional. Como eu digo, o processo não está encerrado e eu entendo que, para que a minha intervenção hoje não possa causar ruído e não possa prejudicar aquilo que reconheço que a própria sociedade civil está a fazer, vimaranense e nacional, e muitas figuras do Rui Rio, mas muitas figuras de outras visões e referências no PSD, está a haver um movimento de fundo no sentido de facto de o André ser escolhido. Mas se não for, como eu digo, nada de estados de alma, respeitamos a decisão respeito a decisão claramente do Luís Montenegro. Carlos Granja Amorim, mas essa recriminação que faz a nível nacional também aplica à estrutura local do PSD? Eu não faço recriminação a nível nacional, pelo contrário, o que eu estou a dizer é o contrário. Eu estou a dizer, a nível nacional, seja qual for a decisão do Luís Montenegro, eu respeitarei, mesmo que não o escolha. Onde eu não aceito, eu aqui até confesso que tenho um pouco de culpa, porque agora, ao saber disto, já me arrependi de me ter demitido da Comissão Política, embora eu demiti-me porque a minha intuição é a minha intuição e é ela que manda em mim. Porque se eu estivesse lá, de facto, tinha dito a minha visão e tinha dito aquilo pelo qual eu acredito. As pessoas que lá estiveram tomaram as decisões, eu respeito as posições que lá tiveram, eu tenho que respeitar, até porque, repara uma coisa, lá não estão só companheiros de partido, também estão amigos pessoais meus, amigos a sério, não é amigos de conhecimento, e portanto eu tenho que respeitar, sem prejuízo. Isso tenho que dizer que discordo em absoluto da decisão que eles tomaram, da decisão, que não houve decisão, foram ouvidos, cada um disse aquilo que tinha a dizer, independentemente do que cada um disse, o que importa aqui é aquilo que foi comunicado à Distrital e depois a Lisboa, no sentido do André, uma pessoa no qual, por muito mérito próprio, mas também, digamos, com o investimento da Comissão Política de Guimarães, com o investimento da estrutura autárquica de Guimarães, conseguimos construir, muito por mérito dele, sem dúvida, uma figura nacional que Guimarães só tem a ganhar com isso, se pensarmos alto e falarmos claro. Agora, ao a Comissão Política não nomear, causou-nos um problema,
causou-nos um desconforto, Comissão Política causou-nos um mal-estar. Conselhia, refere-se à Conselhia. Conselhia, sim, Conselhia, que separando as águas. Eu estou a dizer que discordo. Se eu estivesse lá, a minha posição seria claramente indicar o André Coelho Lima em primeiro lugar, indicar o Ricardo Araújo em segundo lugar. Se depois o André Coelho Lima subisse à cota nacional, subia o Ricardo a primeiro lugar e a situação estava resolvida. Esta questão de retirar o André da indicação causa um dano até para a imagem que o PSD tem em Guimarães, porque se há a figura que a comunidade vimaranense reconhece, inclusivamente noutros partidos, no Partido Socialista, noutros partidos, é a competência e a excelência do André Coelho Lima. Portanto, não consigo aceitar, não consigo entender, mas tenho que respeitar. Subscreve a posição tomada pelo Vice-Presidente Hugo Ribeiro, o Vice-Presidente e Vereador Hugo Ribeiro. António, isso entronca um pouco na advertência que eu fiz há pouco. Sem prejuízo de respeitar claramente a posição do Hugo e estar solidário com a posição do Hugo, eu entendo que desenvolver um pouco isso pode, como eu digo, levantar ruído para a decisão que tem que ser tomada até o dia 15. A decisão do Hugo, eu sou solidário com ela. Mariana Silva, também pegando nos 5 temas do Vítor Oliveira, não sei se encontras nele algum, ou então se traz mais algo novo para a discussão. Então, peço só desculpa por ainda não entrar nos temas que o Vítor lançou, mas tinha que os temas já estavam. Mas tinha, peço desculpa, Mariana. Mas também era esse um dos temas, o âmbito político. Não, eu não também estava dentro do cesto que o Vítor nos trouxe hoje. Antes de mais, boa noite a todos. Gostei dessa imagem. Gostei dessa imagem, Mariana, um cesto. E antes de mais também desejar bom ano a todos e a quem nos vê e a quem assiste. Mas eu acho que eu escolheria aqui alguns dos temas que também que o Vítor sugeriu, mas não posso deixar de relembrar que na última Assembleia Municipal, que foi em dezembro, ficamos a saber, porque foi uma cidadã, uma vimaranense, pedir casa que já espera desde 2018 e o seu Presidente finalmente disse quantas pessoas estão à espera de casa, que são 600 pessoas que estão à espera de casa em Guimarães e por isso ficamos com este conhecimento ainda mais aprofundado das dificuldades que se sentem em Guimarães relativamente à habitação, que a cada ano que passa se adensam e com os problemas no país só têm tendência de piorar e com o custo de vida a subir só tem tendência a piorar e por isso relembrar que esta situação é um problema grave em Guimarães, é urgente corrigi-lo. Na última reunião de Câmara foi aprovado também a aquisição de 61 frações, que é muito pouco para as necessidades que se apresentam. E vamos ver quando é que elas vêm, em que estado é que vêm, se precisam ou não de obras, como é que é, se é construção nova, se não é, e por aí fora, confesso que não conheço o processo, mas não me parece que seja algo simples. Depois passaria então para o meu tema preferido, infelizmente não tenho os avanços que eu gostaria que tivesse, que é a mobilidade, tanto a nível local como a nível nacional, só por um pormenor, porque também o Vítor aqui trouxe, eu vou aproveitar, que ele falou que foi tempo de congressos, não é? E não deixa de ser engraçado que no dia do congresso do PS eu também ia no Alfa, em que muitos militantes do PS se deslocaram até Lisboa. E tal como eu, eles entraram em Braga. E tal como eu entrei em Braga e outros entraram em Famalicão e por isso senti aquela alegria, porque se calhar os eleitos do PS, muitos deles são eleitos do PS, percebem a dificuldade que é de nos deslocarmos a Lisboa, quer seja para um congresso, quer seja para trabalho, como eu fui, e que temos que nos levantar muito cedo para estar antes das 6 da manhã em Braga para podermos deslocar a Lisboa. Por isso, não sei, o Primeiro-Ministro António Costa, nestes últimos 15 dias, anda a correr a cortar fitas. Não sei se fez alguma promessa ao seu Presidente Domingos Bragança de o Alfa voltar para Guimarães ou não, ou de mais um Intercidades voltar para Guimarães ou não, mas saberemos nos próximos tempos, com certeza. E depois, não podendo depois mais para a frente falar de outro assunto,
mas também a Torre da Alfândega, que é também um tema que me é caro, e este prolongamento preocupa-me, porque este é um tema que já tem muitos anos. As pessoas não sei se têm noção, mas é um tema que já vem desde 2020, 2016, mas depois em 2020 é que ficou concretizada a ideia de que se faria a obra e o que é que se ia concretizar. Pela Câmara não são plausíveis? Chuvas sobe sempre. Não. Um dos argumentos é esse, não é? É óbvio que há outros e que é sempre abrir um buraco nesta cidade, é sempre uma dificuldade, porque lá aparece uma espada ou a malgadalga da sopa de alguém, mas a questão aqui é que não podemos dizer que foi por causa da chuva, porque nós sabemos que vai chover sempre de verão e de inverno, e ainda bem que chove, e se morássemos no Algarve, então ainda mais chuva queríamos, se estão a acompanhar as notícias sobre a situação da falta de água naquela região. E por isso parece-me que estas obras se prolongam já há muito tempo e era preciso perceber realmente o que é que se passa. Agora vamos esperar até 18 de março e ver no que é que dá, se não vem mais um pedido de prolongamento, e preocupa-nos realmente que se arraste no tempo, porque isto também traz custos, não é? Não é só a obra não estar concretizada e não se ver o fim à obra, é que vai-se acrescentando custos a esta obra. Voltaremos aí, Vítor, porque agora... Eu pegava na deixa da Mariana e continuava na Torre da Alfândega, porque de facto... Mas eu não me esqueci que o Vítor quer ter uma particular atenção com... Chama para o fim. Eu podia acrescentar dois temas ao cesto do Vítor. Para o Vítor pudesse pronunciar também. Um Kit Kat agridoce. Uma das barrinhas é o posicionamento positivo do Presidente Domingos Bragança relativamente a em público criticar a Ministra relativamente ao campo da Justiça. Eu tinha isso no campo da Câmara Municipal. No campo da Justiça, acho que fico sempre satisfeito quando o Dr. Domingos Bragança levanta a voz e o diz de forma pública, reconhecendo que o processo está puramente estagnado, não houve avanço nenhum e, portanto, não deixa de ser louvável essa postura assumida em reunião de Câmara. E a segunda sugestão ao Vítor? O Agri, não é? Neste caso, este é o doce, agora vamos para o Agri, a segunda plaquinha do Kit Kat, que é o relatório que foi aprovado. Doce. São 4 plaquinhas. O Carlos arranjou agora o Kit Kat. E, portanto, relativamente, que eu, inclusive, depois tomarei uma posição final também no minuto final, que é a questão de não haver qualquer tipo de reação por parte da Câmara Municipal relativamente ao relatório que foi apresentado pelo Tribunal de Contas, em que documenta de forma clara e evidente e cristalina que a transferência de competências foi um contrato leonino em que as câmaras municipais ficaram com atribuições e competências, mas não receberam o competente envelope financeiro. Reflexão que foi objeto do último artigo de opinião do Carlos Caneja Amorim no Jornal de Guimarães. Sim, exatamente. Vítor Oliveira, agora com mais acrescentos ao sexto. Não, eu já tinha alguma destas referências que o Carlos Caneja Amorim acabou por mencionar. Não tem problema nenhum, não há problema nenhum. Torre da Alfândega, como sugeriu a Mariana, e bem, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, em agosto, deu indicação no sentido de se ligarem as luzes do lettering aqui na Cheu Portugal. O nosso companheiro de painel, Torquato Ribeiro, que é mais especialista na área, alertou neste mesmo programa, mas num outro painel e num outro momento de debate, que o sistema RGB contempla várias cores, inclusive o branco. Ora, se o valor ficou tão caro por causa do novo modelo e do novo formato em sistema RGB, por que razão é que, passados tantos meses, desde agosto até agora, ainda não há luz ao branca. Fundo do túnel. Ao fundo do túnel. Era para ser inaugurado nas Volterianas, depois falou-se... e atalho de foice nas Nicolinas, na quadra natalícia. A verdade é que acreditamos que em março poderá haver luz. Depois, tem alguma explicação para este contínuo atraso
Não sei. Não pagou a conta. É um menino. Ele está a perguntar. É uma questão que muitos vimaranenses colocam, por que razão é que algo que é emblemático para Guimarães, a Torre da Alfândega, algo que caracteriza a cidade de Guimarães, com o mural aqui nasceu Portugal, porque é que ainda continua desligado, a negro, quando tinha duas cores definidas ou pré-definidas em agosto, o vermelho e ainda o verde. Depois, uma outra questão ainda no pacote deste ponto da Câmara Municipal de Guimarães, o Sr. Presidente admitiu que pode perder o bolo financeiro de 40 milhões de euros no âmbito do PRR para a construção da via do Off-Park, admitiu também no mês de dezembro, que é uma perda significativa, porque de facto, depois do embargo a que foi sujeito à própria Câmara, vai ser difícil de conseguir segurar essa verba, e não acredito, porque se são necessários 40 milhões para construir a via do Off-Park, não são só com 19 milhões de euros, como foi protocolado a seu tempo, que irá construir essa via. Depois, a questão do Campos da Justiça, como falou o Carlos de Caranja Amorim, com a chamada de atenção de Domingos Bragança, que manifestou o seu desagrado para com a Ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro. A questão aqui é esta. Depois de ter dito isso, qual é que vai ser o argumento da Sra. Ministra? E agora estamos em gestão. Vai ser essa a resposta. Portanto, eu não sei se não é tarde demais vir trazer à colação o assunto. É a minha opinião. Um ponto positivo, o Instituto de Cidade de Guimarães foi finalmente inaugurado. Estava prevista a inauguração para o final do mês de outubro, o mês que foi dedicado à economia. Estava previsto porque foi calendarizado e foi noticiado pelo município e aconteceu agora neste dia 10 de janeiro. A questão do PDM, que foi prolongado até ao final do ano. Guimarães foi o único município da região que não entregou a versão final do PDM em tempo útil. Ora, até 30 de novembro, 28 municípios não tinham sequer a primeira reunião agendada com a Comissão de Coordenação da Região Norte, a CCDRN. Em 2023, os municípios tinham de realizar uma reunião com a Comissão Consultiva, ou então, eventualmente, uma conferência procedimental. Esses dois encontros tinham que ser marcados e presididos com a presença de responsáveis da Comissão da Coordenação de Desenvolvimento Regional, para a inclusão no PDM das novas regras de classificação e qualificação dos solos. Em Guimarães, ou com Guimarães, essa reunião aconteceu apenas a 28 de dezembro, uma quinta-feira, na véspera do prazo limite de entrega da versão final. Uma versão final que não foi entregue e que não aconteceu. Ora, o que é que isto significa? A grande sorte é que, porque o termo é mesmo este, é que o prazo foi prolongado até ao final de dezembro de 2024, como há pouco eu mencionei. Com uma questão é que a versão final, ou a primeira versão, tem de ser apresentada até ao dia 31 de maio de 2024. E aí, se não for cumprido esse preceito, se não for apresentada a primeira apresentação da proposta de plano, vão haver sanções de suspensão do direito de candidaturas a fundos europeus. E isso é que é a situação mais aborrecida que pode acontecer, porque, de facto, em Guimarães, quando tinha que apresentar até ao final do ano de 2023, estava a realizar ainda a primeira reunião preparatória. Eu não sei se esta informação, quando eu disse há pouco, como é muito conteúdo, se ficou bem explícito ou não. Não é muito positivo, não é uma boa imagem que se dá para o exterior e, sobretudo, para a Comissão da Coordenação, cuja responsável chamou à liça o facto de Guimarães não ter cumprido com os prazos que estavam estabelecidos. Assunto política partidária. Felicitar a Mariana Silva, que vai em quarta na lista por Lisboa. Na minha opinião, e não é pela Mariana estar aqui, e a Mariana Sábio, quarto, é muito singelo. Acho que teria e tinha capacidades e tem qualidades para ir num lugar mais acima. PSD Guimarães, Ricardo Araújo, André Coelho Lima. O Ricardo Araújo sabia que mais cedo ou mais tarde iria haver eleições. E faz a apresentação antecipada da sua candidatura à presidência da Câmara
solicitando o apoio aos dois anteriores presidentes do partido em Guimarães, ao Bruno Fernandes e ao André Coelho Lima. E os dois sentaram-se atrás e comprometeram-se a apoiar, ou pelo menos estar ao lado, do Ricardo Araújo. Ora, o governo cai, há uma mudança que mexe com todos os partidos, inclusive com o Partido Socialista, porque foi quem estava no poder e acabou por cair o governo, e o Ricardo Araújo propõe-se ser ele o primeiro a indicar-se como deputado à Assembleia da República. É a primeira vez que julgo que isso acontece no Partido Social Democrata. Sim. O próprio Presidente da Conselhia auto-se propor para ser o candidato à Assembleia da República. Na minha opinião, com toda a honestidade, eu acho que isto não se faz. Não se faz, isto não é política. Porque quem está na Assembleia da República, nesta altura, e quem realizou um trabalho meritório, foi o André Coelho Lima. E é reconhecido pelas diferentes bancadas. Era opositor interno da linha que atualmente... Mas aí é que está a aula política. É por isso que as pessoas começam a ficar desacreditadas nos partidos políticos. Porque acham que esta mercearia, que o termo é este, é que acaba por prevalecer. Ou porque é conhecido, ou porque telefona mais cedo, ou porque... refiro que o André Coelho Lima não era oposição interna ao Luís Montenegro. Pelo menos há notícias, Carlos Caneja Amorim, que dentro do grupo parlamentar... Há divergências de opinião. Haveria divergências profundas. Mas isso não é fazer parte, não é? É mais lógica de divergência de opinião. Muito bem. Seja como for, as pessoas olham para os partidos políticos como um meio, como há pouco disse o Carlos, de servir a população, de servir uma comunidade, de prestar apoio e não propriamente entrar nestas disputas e nestas guerrilhas internas, seja do PS, do PSD, da CDU ou de outro partido, que minam a confiança do eleitorado. E isto é que faz com que depois a abstenção cresça em larga medida. Só mais uma questão, uma palavra para o Congresso do PS. Saudar o 6º lugar da Adelina Paula Pinto, que vai na Comissão Nacional, por indicação do José Luís Carneiro, um lugar de relevo, uma mulher, que é de Guimarães e que ocupa uma posição de destaque na Comissão Nacional. E eu não me esqueci que quero falar sobre a unidade local de saúde. Isso vamos falar, porque agora eu ia desafiar a Mariana, não sei porque a Mariana, mas esta questão do PDM é capaz também de servir para avançar. Esta questão do PDM é mais um anúncio do anúncio do anúncio que não aconteceu, não é? Porque, como se todos nós nos lembramos, porque eu acho que se não tivemos todos, eu estive lá e alguns de nós também lá estiveram, o Sr. Presidente, quando fez aquela apresentação, disse firmemente que em dezembro, não tinha que ser, mas ele queria que em dezembro de 2023 estivesse já um documento estruturado e muito mais avançado do que aquilo que está neste momento. E por isso esta firmeza do Sr. Presidente já nos habituou a não ser assim tão firme e toda a gente já sabia, eu penso que não foi surpresa nenhuma, que este prolongamento de data também é comum neste tipo de documentos, infelizmente, mas não é surpresa que as coisas sejam tão atrasadas em Guimarães quando nós temos um executivo que não sabe bem o que quer, não sabe se quer um BRT, se quer um metro ligeiro, não sabe se quer construir habitação social ou se quer que o privado cumpra com esse desígnio e resolva o problema da habitação em Guimarães, não sabe se quer espaços públicos para a candidatura à Capital Verde, espaços verdes para a candidatura à Capital Verde, ou se quer, afinal, que estes espaços verdes diminuam para dar lugar a parques industriais e a habitação. Por isso é normal que nós estejamos agora perante esta dificuldade e este atraso que hoje estamos aqui a discutir. E, provavelmente, a 31 de maio de 2024, não sei se estará dentro de se conseguiremos cumprir com esta data, mas espero que sim, não é? Até porque nós temos muitos projetos que dependem destes apoios. Mas se nós pensarmos que este mesmo governo, que também já vem de outras legislaturas, ainda não cumpriu com o dever de apresentar e de aprovar a lei dos solos, percebemos que é difícil também trabalhar nos PDMs nos municípios. Porque a lei dos solos é essencial. E a lei dos solos está na gaveta há anos.
Há anos que a lei dos solos está na gaveta. E enquanto lá continuar, todas estas promessas e estes planos de boas intenções para a proteção do meio ambiente e para a mitigação das alterações climáticas não vai avançar. Porque não é possível que se olhe para os solos e se avalie o solo pela riqueza e pela importância que ele tem para nós, quer seja por causa da água, quer seja por causa da agricultura, dos animais, da biodiversidade, da conservação da natureza, ou até mesmo da construção de vias, ou de habitação, ou de parques industriais, se esta lei não sair. E esta lei, teimosamente, mantém-se dentro das gavetas. Porque, teimosamente, nós continuamos a ter um país de opções políticas que vão destruir os solos. E, por isso, há aqui um desviar da atenção para que depois cada um faça como quer. E esta questão eu também já aqui a trouxe e não vou repetir, até porque o Sr. Presidente também numa dessas reuniões foi claro em dizer que nas cidades ao lado tudo se pode fazer, aqui não, parecendo que ele também quer fazer igual, quer que isto seja uma bandalheira, e eu espero que ele se redima e que não faça deste Conselho uma bandalheira, que sejamos corretos na construção, que sejamos corretos na classificação dos solos e na proteção dos mesmos. Mas eu gostaria, para além do PDM, gostaria de ir aqui a este tema que o Carlos trouxe de novo, que é a descentralização. E, por acaso, veio a história do envelope que não veio a acompanhar, e sobretudo na educação, segundo as palavras do Carlos no seu artigo, que eu li, que fiz questão de ler, até porque eu própria... estar aqui no debate connosco, e a CDU também já questionou, exatamente, já questionou, a CDU também já questionou a senhora vereadora da Educação, e ela também já falou sobre isso. Mas a CDU sempre disse que este processo ia acabar desta forma, sem o devido acompanhamento do envelope. Mas, acompanhado deste processo de descentralização, vem também aquela ideia de que Lisboa não faz nada por o território, de que Lisboa não olha para nós da mesma maneira, de que Lisboa não faz aquilo que não nos dá importância. Exato, exatamente. E por isso é que ainda bem que trouxeste isso, que é para eu poder desabafar também, porque de vez em quando é preciso desabafar. E é preciso mostrar que nem todos os partidos são iguais e não andamos aqui ao mesmo. Mas isto bate sempre no processo de regionalização. E se em 1998 alguns de nós não puderam votar porque não tinham idade para o fazer, outros fizeram-no e assumiram que não queriam este processo porque diziam que era um caminho para os tachos. Mas está em curso, não é? Pronto. E por isso agora o que aconteceu com o processo da descentralização foi isso mesmo. É nós termos pessoas que não foram a eleições, que não foram democraticamente eleitas, a gerir dinheiro de uma região e a gerir uma região e o seu desenvolvimento sem que lhes fosse dado esse direito. E aquilo que nós estamos a assistir com a descentralização é um placebo. Está bem, mas não votamos nós. Mas não votamos nós, certo? E a descentralização é um placebo que é um melhoral, que não faz bem nem faz mal, não é? Pronto, andamos aqui a tentar encaixar as questões. E eu lembrei-me, porque eu fui acho que é de bom tom dizer onde é que o ouvi. Eu fui ao Fórum da Inovação, que aconteceu em Guimarães na segunda-feira, fui lá ouvir e não deixa de ser engraçado. Primeiro que o painel da manhã, que eram representantes de empresas, o discurso que eles têm vale o que vale, é preciso selecionar, é preciso ouvir, é preciso fazer aqui a distinção daquilo que é dito, mas claramente todos disseram que o futuro era o transporte público. E o painel da tarde, que eram os políticos, claramente disseram que não era o transporte público. Por isso já estamos aqui, esta coisa da ciência, exatamente, houve aqui, claro, óbvio, porque se nós estamos aqui perante o apoio da União Europeia a transporte público, a Metrobus, a BRT, a tudo e mais um par de botas, depois, afinal, o transporte público não é o futuro? Quer dizer, não faz sentido. Guimarães vai ter o piloto de hidrogénio para autocarros, mas depois o futuro não é o transporte público. Vamos nos entender naquilo que nós queremos.
anos. E por isso, voltando ao processo de descentralização, e que o Canejo ainda se vai queixar muito mais, no futuro ainda se vai queixar mais, porque ali eu ouvi o seu presidente da CCDRN dizer que em 2023 se deitou com, eu agora não vou precisar números porque eu não me lembro, mas eu penso que ele disse uns 300 trabalhadores e em 2024 acordou com 1.200. Isto vai ser uma dificuldade enorme para todas aquelas áreas que a CCDRN agora está a assumir. E estes trabalhadores, daqui a um tempo, vão depender de projetos da União Europeia. E eu não sei se vai ser fácil nós continuarmos a gerir uma região e a pensar numa região para um desenvolvimento regional desta forma. Por isso, Mariana, nós temos que pensar naquilo que queremos para o nosso concelho e para a nossa região e começar a perceber que, afinal, este processo da descentralização é aquilo que a CDU sempre disse desde o início, que nós sempre dissemos desde o início. Dr. Carlos Canejo Amorim, e por onde vai pegar novamente? Ilustre amigo António. Eu há bocado falei na dimensão KitKat, em que a dimensão binária estava no Kit e no Cat, e no fundo fica feito o aviso à direção comercial do Jornal de Guimarães que tem que... O Vitor tinha razão, o KitKat são 4 placas, portanto eram 2. E eu é que disse que eram 4. 2 do agridoce e 2 do doce. Então vou acrescentar agora mais uma doce e mais uma agri. No fundo, se for só 2 é Twix, não é? O Twix é que são 2 Pronto, afinal vamos ter que pedir patrocínio a alguém. Um ponto que o Vitor tocou e que a Mariana... Começo do Lions. O Vitor tocou no tema, a Mariana também tocou no tema e, de facto, há 5 anos estamos a falhar os prazos, pelo menos há 5 anos, que ainda é mais. Há 5 anos que estamos a falhar a aprovação do PDM. Importa ter bem presente que a aprovação do PDM de última geração, se não for feito agora no prazo até fim de 2024, implica que a Câmara Municipal não pode aceder nem a fundos comunitários, nem a fundos nacionais. Portanto, é para as pessoas terem noção do que está aqui em causa. É o que resulta da própria lei. É certo que, pelos vistos, a Câmara Municipal de Guimarães, porque não é responsável, tinha informação privilegiada, sabia que ia ser adiado por mais um ano. Agora, não deixa de lamentar, com a máxima honestidade, porque eu gosto que Guimarães lidere. Todos aqui gostamos. Então Guimarães nem entrega em prazo que devia ter entrega relativamente àquilo que o Vítor alertou. E em Guimarães, com toda a honestidade, o silêncio impera. Em todos os lados, ninguém fala. Na reunião de Câmara não ouvi ninguém, nos jornais, nos artigos de opinião, não ouvi ninguém, tirando raras exceções, mas os partidos estão calados. Não percebo. Talvez aqui, indo agora para a parte agri, esta é a parte agri, para a parte doce, que era a abertura agora do Instituto de Guimarães, mas eu se calhar preferia que a Câmara Municipal, em termos de PDM, aproveitasse a última visita do Dr. António Costa a Guimarães, em que inaugurou, supostamente, o Deucalion. Eu tenho curiosidade e gostaria que os órgãos de comunicação social de Guimarães se informassem se o Deucalion de facto foi inaugurado. Ou se continua metido lá. Está ligado. É o supercomputador. Se está ligado. O supercomputador está é isso que tu queres dizer. Se está a produzir. Exatamente. Porque o objetivo do Deucalion era, inclusivamente, auxiliar a administração pública. Só que ele gasta muita energia. O Deucalion, o supercomputador, ia ajudar a administração pública a tomar melhores decisões. Acelerava processos. Se calhar, se o Deucalion, o supercomputador, fosse, e tudo fosse consequente à inauguração que o Dr. António Costa fez, talvez o PDM já estivesse fechado. Agora, o que eu pergunto é, esta inauguração, agora em janeiro, do Instituto de Guimarães, o processo já estava concluído? Ou o processo já está fechado? Ou, como eu temo que aconteceu com o Deucalion, é mais uma mise-en-scène? Eu temo isso. E apelo à comunicação social de Guimarães que faça a devida investigação. Eu posso só fazer uma pergunta ao Canejo? Muito rápido. Porque há pouco disseste que louvavas o seu Presidente ter levantado a voz à Ministra da Justiça. A questão do campo da Justiça. Exatamente. O que é que isso resultou? O facto só de levantar a voz... Numa inauguração de uma coisa que já foi inaugurada e numa inauguração de outra coisa que já está... Mariana, pergunto-te, tens notícias de muitas vezes a Câmara Municipal levantar a voz? Mas levantou a voz na reunião de Câmara, não levantou a voz em Lisboa. Eu, para mim, já fico satisfeito com menos. Quero mais e exijo mais.
O facto de ter pensei que tinha resolvido. o facto de ter dito de forma pública que o governo falhou já merece um aplausinho. Muito bem. Vítor Oliveira, não me esqueci. Mas eu percebo a questão da. Já vamos, António, eu percebo a questão da Mariana. É porque. Levantar a voz na reunião de Câmara não resolve isto nada. É como fazer um comentário numa rede social. Tinha que oficializar. Vítor, é indiscutível que aqui não é consequente o comentário, mas tem relevância política. O que eu estou a dizer é relevância política. Repara uma coisa: se estas coisas que. Mas o Presidente tem responsabilidades. O regresso do alvo Não pode ter pendular, só que a Mariana tem relevância liderado política. essa luta. O Sr. Presidente vem tentar sempre justificar o porquê dele. Que reuniu e deixou reunir. E reuniu imensas vezes. Tivemos com ele e sinalizar que está quase a vir. Com o devido respeito, eu temo que ele sabe que não vai regressar bem. Nem a voz levantou, estás a compreender? Eu acho que tem um valor intrínseco político, é curto, não resolve o problema, mas não deixa de ser um pequeno sinal. E não será contraproducente? Não, porque é o primeiro passo. Eu acho para... que é. Eu acho que é. Eu também acho Eu que acho que é. não. Eu acho que sinaliza e critica uma ministra do Partido Socialista que está neste momento em campanha. Porque, para além do Tem mais, relevância disse política, que ia tem relevância pessoalmente falar sobre esse assunto com o Primeiro-Ministro, Acho que já muito não bem. tem qualquer E poder. possivelmente- Mas já não tem qualquer poder. Vamos preparar uma coisa. A questão aqui, ainda não a questão percebemos aqui, isso. A questão aqui é que a verba para o Tribunal, para o Campos da Justiça, inclusivamente, já consta, já foi decretada e já está supostamente reservada. O problema é que o processo não avançou. A senhora Ministra agora fica fragilizada porque não pode andar em campanha, sobretudo se vier a Guimarães, dizer que cumpriu com a palavra. Mas Ela vem o ficou Primeiro-Ministro fragilizada. logo a seguir. Mas deixa-me dizer isto, Maria. Estou a dizer a minha leitura política. Isto tem uma eficácia no sentido de um Presidente da Câmara do Partido Socialista. Para mim, eu não posso estar, por um lado, a dizer que a Câmara Municipal porque te calas e uma vez que falou, não elogiar. Eu aí não seria credível, eu tenho que ser sincero. Não, mas eu só te perguntei o que é que resolveu. Muito bem. Mas eu resolvi Só para Nada. fechar. É um processo. Só para fechar, Queríamos ouvi-lo, não é um Vitor. assunto exato. O Campos da Justiça está fechado. Só para terminar, um raciocínio. Está fechado? Aqui, nesta conversa. Neste Nesta Guimarães em conversa, debate. sim. E neste. E neste Tu achas programa. que, honestamente, achas que passou para as calendas gregas que nunca vai ser construído? Não, vai ser construído. Ele vai Tens ser essa construído. convicção? Só está inserido em orçamento. Sim, mas a questão é depois se é executado, não é? O novo governo vai ter um novo orçamento. Eu posso ser sincero. Sim. O Sr. Presidente quer inaugurar antes de 2025. É por isso que está a pressionar. Então, ele busca um Então efeito. vai ser inauguração atrás de inauguração. Ok, esperemos. Não há muito a inaugurar. Temos a Escola Hotel que está em execução e o prazo previsto é em outubro de 2025. Temos a Torre da Alfândega, que essa sim, Vamos lá a priori, ver. vai A terminar. Ponte Soeiro, a estrada de Mas a obra Cercedelo, escola, as residências O universitárias, Santo Cato é uma obra a que temos que escola de aplaudir. Santo Cato, está tudo parado. Demorou. Só para terminar o PDM, só aquela questão. O Sr. Presidente do município, e bem, com boa vontade, diga-se, em abono da verdade, sugeriu ouvir os presidentes de junta do Conselho para darem a sua opinião sobre o PDM. E foi isso que atrasou tudo, na minha ótica, na minha opinião. Foi isso que atrasou. Ora, ouvindo todos os presidentes de junta, como a senhora vereadora Ana Cotter o fez, ou o terá feito, e tenho informações nesse sentido, que o fez, o processo atrasou muito, porque o Executivo tomou posse em outubro de 2021. Passado 2 anos, após uma ida ao local, a observação no terreno, a ver o que é que os presidentes de junta consideravam e o que queriam também executar eles próprios. Isto atrasa. Se o processo não for célebre, se não houver uma continuidade e uma consistência sobre tudo isso, as coisas atrasam muito e foi o caso que aconteceu. Terá acontecido. Mas eu depois gostaria Mas querias terminar? Eu estou a terminar para ir para o hospital. Pois, o problema é que... Com esta moça, mesmo ir para o hospital. Já não temos tempo. Só mesmo 3 segundos, que é para dizer o quê? Com a amabilidade do meu querido amigo António. Que é, há aqui como direi, uma conduta da Câmara Municipal que eu não entendo, que é, não se pode, quando a principal questão que nós neste momento vivemos em Guimarães no país é a habitação, dizer que o PDM é fundamental para resolver o problema da habitação e não priorizar a aprovação do PDM. Não consigo perceber. A alteração do PDM, com os tais PCPs que permitirão, de facto, atacar e resolver parte dos problemas, afinal, não é uma prioridade. É só dar um sinal para o futuro. Mas os PCPs são muito morosos e complexos. Exato. Mas, Vítor, repara uma coisa. Mas o processo não é de hoje. O processo não nasceu hoje. Mas Nós não temos as freguesias que temos hoje. A habitação tem que ser uma prioridade máxima.
E a aprovação do PDM, nós não podemos, por exemplo, para a via do Alto Parque, queremos forçar o PDM a todo custo, no fundo, como se os poderes públicos não respeitassem o PDM, e depois para os privados temos a polícia sempre à mão. Muito bem. Num minuto. É que o nosso tempo esgotou. Eu sei que sim. Palavra. Eu sintetizo. É deixar a porta aberta para um próximo. Sim, também pode ser. Ressalvar que esta análise é uma apreciação a factos, não a pessoas. É importante que se diga isto. Nós, quando temos a nossa formação académica, no ensino básico, no secundário e depois universitário, com institutos politécnicos, pós-graduações, mestrados, doutoramentos, isso tudo dá-nos competências para nós termos a nossa melhor função, ter o nosso melhor desempenho, que nos habilitam para determinadas funções. Ora, o Hospital de Guimarães, vamos chamar-lhe assim, para não estar a falar não LS, porque ainda não, é um conceito que ainda não está muito familiarizado com as pessoas, tem nesta altura, nos seus quadros, 6 administradores hospitalares. 4 deles estão a termo fixo. E nenhum deles figura no novo Conselho de Administração que a Unidade Local de Saúde, a nova Unidade Local de Saúde, tomou posse. Ora, o médico Pedro Cunha assumiu a gestão da OLS. Ele não é administrador hospitalar. Aliás, nenhum dos elementos do Conselho de Administração é administrador hospitalar. Mas também já não era no Conselho de Administração anterior. Portanto, estou à vontade, relativamente àquela ressalva que fiz no início, não focar-me em pessoas, mas em factos, é aquilo que está a acontecer. Ora, até ao momento, só foram conhecidos 13 Conselhos de Administração de 13 ULS. Serão 39, 31 novas, 8 já existiam em Viana do Castelo e em Matosinhos, e mesmo essas que já existiam ainda não têm Conselho de Administração. Portanto, eu não consigo perceber esta disparidade. Uns têm e outros não têm. Não sei se estão à espera, eventualmente, do resultado das eleições do dia 10 de março, porque se houver um novo governo, e eventualmente também alguns membros podem mudar, e este protelar pode estar relativamente relacionado com isso. E das 13 que já saíram, e vamos nos focar nisso, porque são 2/3 daquilo que representam, Guimarães e uma OLS, neste caso do Algarve, é que não tem nos seus conselhos de administração nenhum administrador hospitalar. Ora, isto, na minha ótica, acaba por ser algo que não é muito positivo, porque eles estão no hospital a exercer outro tipo de funções em cargos de dirigentes e de responsáveis de serviços, e estamos a falar de pessoas que têm outro tipo de profissões, outro tipo de qualificações e habilitações académicas, mas que vão desempenhar o cargo de administradores hospitalares. Estamos a falar também de 6 municípios, 21 ACES, 270 mil pessoas, o universo que vai abranger, e o orçamento para este ano de 295 milhões de euros para 2024. E o Vítor Oliveira já pensou sobre isto e encontra alguma explicação para este facto pouco expectável? É aquilo que nós falámos ao longo deste programa. O que tem que prevalecer é a meritocracia. É quem tem capacidade para exercer uma função. Eu dou sempre este exemplo porque a minha função de base é a comunicação. Um advogado pode ser jornalista, mas um jornalista não pode ser advogado. Eu não posso ir. Um jornalista não pode ir para o tribunal defender uma causa. Mas um advogado pode ocupar o lugar de um pivô de um jornalista, ou até exercer a função de jornalista. Isto é um exemplo que toda a gente entende. Aqui é exatamente a mesma coisa. Quem tem competências para ser administrador hospitalar, e para ser administrador hospitalar, faltou-me essa parte de referir, é um diplomado na Escola Nacional de Saúde Pública que teve que ter todas as cadeiras, todas as disciplinas para administrar um hospital. Eu não quero focar para funciona um hospital, para poder como é que é a orgânica do hospital. E Guimarães tem 6 administradores hospitalares que estão na prateleira. Peço desculpa, mas é o que acontece nesta altura. Ora, não há nenhum, pelo menos, que tenha competências para exercer funções do Conselho de Administração. Esta é que é a minha questão. E não é neste novo Conselho de Administração, porque o anterior já o era. O último administrador hospitalar foi o Dr. Delfim Rodrigues.
que tinha competências e era diplomado da área. E pronto, e desempenhou bem as suas funções enquanto esteve à frente do hospital. Este, como eu dizia, é um assunto que vai merecer a atenção do Guimarães em Debate, provavelmente, em próximos programas. Por agora, porque o nosso tempo já se esgotou, mas mesmo assim, Mariana Silva e Carlos Canejá Amorim, desafios, por uma vez, 1 minuto. Eu serei... Rapidamente, sou eu a primeira, sim, não sim. sei, sim. Rapidamente é convidar as pessoas a irem no domingo ao Laboratório da Paisagem, conhecer... Ainda não é... Não. Agora este assunto. Estávamos a sobre falar este ainda... assunto? Sim, 1 minuto. Mas eu não conheço o assunto. Eu confesso que eu não conheço o assunto e não me vou pronunciar sobre ele porque não faço ideia. Posso? Sim. Claro, Eu queria só, mesmo telegraficamente, por princípio, sou contra a ida de médicos para o Conselho de Administração. Acho que lugares de gestão, pessoas de gestão, sem prejuízo disso e sem prejuízo das pertinentes e de facto, compreende-se informações que o Vítor partilhou agora e das quais eu subscrevo, não posso deixar de facto de desejar todas as felicidades ao Dr. Pedro Cunha na nova função que vai ocupar e que também o Dr. Henrique Capela, que vai agora para Penafiel, também siga o seu trajeto e tenha sucesso nessa função. Só um pormenor. Eu sou amigo dos dois e não estão as pessoas que estão aqui em causa. A questão é o princípio. É o princípio. É a questão do princípio. Mas o Vítor tornou isso bem claro no início da sua intervenção. Mas eu faço questão para não haver... Por isso é que subscrevo na íntegra e tudo o que quiser. Muito bem. Mariana Silva, Agora sim, não é? Agora sim. Agora vamos Pronto. despedir-nos mesmo. O que é que devemos, o que é que a Mariana ainda acha que... Não, era convidar as pessoas para irem no domingo, 14 de janeiro, ao Laboratório da Paisagem, conhecer a lista do Círculo Eleitoral de Braga, da CDU, conhecer os candidatos e melhor se informar para melhor votar. E quem esteve atento ao programa já sabe o que é que o Carlos Canejá Amorim ainda vai reservar neste minuto final. De uma forma muito breve, em primeiro lugar, de facto, regozijar-me do facto de ter havido um epicentro em termos de terremotos em Braga, mas não houve vítimas. De facto, o golo de João Mendes foi uma bela bomba, mas não causou danos. Sem prejuízo disso, queria dizer que, e eu já o disse, por isso vou aproveitar para abreviar, eu gostaria, de facto, que Guimarães não continuasse a onerar os contribuintes vimaranenses a nível do seu poder tributário e, em vez disso, que fosse exigir ao Orçamento de Estado as verbas necessárias relativamente ao envelope financeiro da descentralização. E o Vítor Oliveira vai-nos trazer aqui algo de... Do empreendedorismo de 2 jovens empresários de Guimarães. O projeto chama-se Taberna Londrina. Nasceu aqui, em Guimarães, e está a conquistar o país. E agora, em 2024, vai ser inaugurada a Taberna Londrina em Paris, na zona de Créteil. E será a primeira abertura deste projeto, que já conta com 15 restaurantes em território nacional, de norte a sul do país. Prepara agora a sua chegada à França. Felicitar o André Novaes, o Sérgio Cunha e seus pares pelo arrojo e pela ousadia de, nestes tempos que correm, continuarem a investir e a levarem bem longe o nome de Guimarães. E agora permitam-me, antes de nos despedirmos, permitam-me que deixe também aqui uma nota pessoal, porque do moderador espera-se isso mesmo, o óbvio, que modere. Porém, há ocasiões em que o moderador sente ser sua obrigação de tornar mais explícitas algumas opiniões. Por estes dias, muito se tem falado sobre a chamada crise no Grupo Global Media, detentor de títulos tão importantes como o Jornal de Notícias ou a Rádio TSF. O eventual desaparecimento de títulos tão prestigiados não pode ser arrumado numa normal sequência de vida e morte. Não sendo este o momento para comentários mais alargados, permita-se-me o lamento e a preocupação por esta crise ser mais uma etapa de um perigoso caminhar para um mundo que, dispondo de meios cada vez mais abundantes para comunicar, está cada vez menos informado. Enganam-se aqueles que julgam que ficar informados através daquilo que lê na net. É que quando se aperceberem do enorme erro que estão a cometer, já será tarde. Desculpem o pouco lamento de quem muito se inspirou na nova linguagem trazida pela TSF e de quem faz do Jornal de Notícias uma das suas leituras diárias. Guimarães em Debate chegou ao fim. Regressaremos 2 a 8 dias com outros temas e outros protagonistas. Por agora, é o desejo de sempre de um fantástico fim de semana.